Agora, com pouco menos de 2 meses restantes no cargo, o presidente americano Joe Biden atendeu tardiamente aos apelos da Ucrânia e permitiu o uso de sistemas e mísseis táticos do exército ATACMS, fornecidos pelos americanos dentro da Rússia. Essa nova postura desencadeou um efeito dominó sobre outros sistemas, como o Storm Shadow e Scalp-G, ambos liberados pelo Reino Unido e França, respectivamente. Isso ocorre um pouco mais de uma semana após outra decisão pós-eleitoral de permitir que um pequeno número de contratantes de defesa dos Estados Unidos consertem sistemas de armas feitos nos Estados Unidos dentro da Ucrânia, em vez de forçar os ucranianos a levar suas armas para países da Organização do Tratado do Atlântico Norte para reparo. Tudo isso traz à mente a piada anônima, muitas vezes atribuída erroneamente ao ex-primeiro-ministro britânico Winston Churchill, de que sempre se pode contar com os americanos para fazer a coisa certa, mas somente depois de esgotar todas as outras possibilidades. É verdade que Biden deu aos ucranianos acesso a quase todas as armas que eles pediram e que seriam necessárias para reverter a guerra, incluindo tanques pesados Abrams, veículos blindados de combate Bradley, baterias de defesa aérea Patriot, HIMARS e, mais recentemente, os caças F-16. Mas somente após deliberações agonizantes e prolongadas, durante as quais a Ucrânia pagou um preço substancial em terras e vidas por não ter tido os sistemas de armas anteriormente. No final das contas, não houve nenhum progresso substancial para afastar a Rússia de suas atuais posições controladas. Apenas a deixou irritada e forçou mudanças nos ataques russos. Essa cautela em permitir que armas ocidentais de longo alcance fossem liberadas para a Ucrânia fez sentido no estágio inicial da guerra, que começou com a invasão não provocada da Rússia em 24 de fevereiro de 2022, quando havia temores legítimos de que o presidente russo Vladimir Putin pudesse usar armas nucleares para compensar os reveses sofridos por suas forças convencionais no campo de batalha. Mas esse ponto de perigo passou no outono de 2022, quando Putin não adotou armas nucleares, apesar de sofrer derrotas substanciais nas províncias de Kharkiv e Kherson. Desde então, a Ucrânia cruzou uma suposta linha vermelha russa após a outra, incluindo a implantação repetida de drones para bombardear Moscou e o envio de forças terrestres ucranianas para ocupar parte da província russa de Kursk em agosto de 2024. A Ucrânia agora se encontra na defensiva e perdendo terreno na região oriental de Donbas, na taxa mais rápida desde 2022. As tropas russas estão se aproximando da cidade-chave de Pokrovsk, um importante centro de logística e transporte que ancora a defesa ucraniana do leste, embora a um custo impressionante. O ATACMS, Storm Shadow e Scalp-G, agora liberados totalmente, mas limitados a 300 km, permitirão que os ucranianos ataquem ainda mais profundamente contra alvos militares dentro da Rússia. Se os sistemas mudarão ou não a guerra, a ponto de tornar a Ucrânia vitoriosa, é uma grande dúvida. Alguns oficiais do Departamento de Defesa americano argumentaram contra a decisão dos mísseis de longo alcance, com base no fato de que a Rússia já havia movido muitas de suas aeronaves para fora de seu alcance e que os ucranianos não tinham ATACMS suficientes para mudar o curso da guerra. Algumas estimativas colocam o número total de ATACMS nas mãos de Kiev em menos de 50, mas ainda há alvos militares russos significativos dentro de 300 quilômetros da fronteira com a Ucrânia, em que essas poucas dezenas de mísseis podem ser empregados livremente. Esses agora supostamente incluem as bases onde as tropas norte-coreanas se posicionam para seus ataques a posições ucranianas. A Bloomberg relatou que Pyongyang poderia enviar cerca de 100 mil tropas a mais. Mesmo essa quantia maior compensaria apenas menos de 3 meses de perdas russas em combate, mas as contribuições das tropas norte-coreanas podem reduzir a pressão sobre Putin para iniciar convocações impopulares e involuntárias de reservistas russos. Os mísseis agora liberados podem não ganhar com poder de fogo, mas em reação política.
Se Trump estiver falando sério sobre trazer um fim equitativo para a guerra, então a decisão de Biden de estender a autoridade sobre os Atkins e outros mísseis europeus podem ajudar a aumentar a pressão sobre Putin para negociar, já que agora os territórios russos estão sendo atacados, e isso fez com que a Ucrânia levasse a guerra, o perigo e o medo para os cidadãos russos, aumentando cada vez mais a impopularidade de Vladimir Putin e a baixa confiança sobre o exército russo. No último domingo, a Ucrânia desferiu um grave golpe contra a defesa da Rússia em Kursk. Isso porque munições clusters do sistema de mísseis americanos de longo alcance Atkins atingiram um campo de aviação russo lá na região atualmente ocupada de Kursk, onde há uma grande concentração de tropas norte-coreanas. As imagens compartilhadas nas redes sociais mostram a estação de radar 91N6E totalmente queimada, que faz parte do sistema de defesa aérea russo S-400, um dos sistemas mais avançados e tecnológicos do mundo, que pode fazer um perímetro de defesa de até 400 km de distância e atingir sistemas aéreos a 30 km de altitude. Diante da destruição de um S-400, atingir um radar corta a espinha dorsal da defesa de uma bateria de S-400, tornando um ou vários lançadores totalmente incapazes de atuar. Além do mais, os radares requerem componentes sofisticados e de alta tecnologia que a Rússia encontra dificuldades no atual mercado ocidental, sancionado pelos Estados Unidos e os europeus, marcando uma grande desvantagem para a Rússia nas fronteiras diretas com a Ucrânia. Este é o novo canal dedicado a assuntos de geopolítica e defesa. Venha fazer parte do Analytics, se inscreva e ative as notificações.